quanto custa para morar sozinho aí na sua cidade, aí na cidade que você mora. Quanto custa para você conseguir sair da casa dos seus pais e morar sozinho? Bom, eu vou dar o meu exemplo. Eu moro aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E, cara, aqui o aluguel ele é puxado, né? Aqui é bem carinho o aluguel mesmo. Eu pago só de aluguel R$ 1.880, né? Claro, é um apartamento bem pequeno. Deve ter aqui uns, sei lá, uns 30 metros quadrados. Acho que talvez nem isso. É basicamente só meu quarto, cozinha, um banheiro e só. Não tem sala, não tem lavanderia. Mas assim, pra mim ele vale a pena, porque ele é bem localizado, ele é no centro da cidade, ele é cerca de 5 a 7 minutos caminhando do meu trabalho, então ele é bem pertinho do meu trabalho. Eu não preciso, sei lá, pegar ônibus para ir para o meu trabalho, não preciso pegar Uber ou pegar outro tipo de locomoção para ir para o meu trabalho. Dá para ir e voltar caminhando. Ele é perto de mercados, ele é perto de farmácias e ele também é perto de restaurantes que eu considero aqui que tem um preço acessível para imprevistos, né? Para dias que eu estou muito apurado ou para dias que eu preciso almoçar meio rápido ali para conseguir voltar para o trabalho ou para conseguir fazer alguma coisa tipo urgente que eu tenha que fazer. Então ele me resolve nesse sentido, né? E também ele fica na região mais segura de Balneário Camboriú, né? Bem no centro da cidade. Então, isso para mim conta bastante, tá? De seguro incêndio, eu pago R$ 20,91. Também tem a taxa de lixo, que eu pago R$ 57,29. Daí condomínio, cara, condomínio eu não pago, é a proprietária do imóvel que paga, né? Nem o condomínio e também eu não pago nem o condomínio e nem o IPTU, é a própria proprietária que paga, né? Eu alugo pela imobiliária, mas é a própria proprietária que faz esse pagamento. É, só que aqui esse negócio de condomínio e IPTU é uma coisa que pega bastante aqui na cidade. Né? Eu não pago, mas assim, muitos imóveis aqui, o aluguel, além de você pagar o aluguel, que já é caríssimo aqui na cidade, você ainda tem que pagar, às vezes, o condomínio e o IPTU também. O condomínio e o IPTU ele varia muito, depende muito da localização do apartamento, depende muito do tamanho do imóvel, então vai variar bastante. Mas e essa parte de condomínio e IPTU é uma coisa que pega bastante aqui na cidade e eu acredito que em muitas cidades grandes também, tá? Aqui não é uma cidade grande, mas é uma cidade turística, né? Então tem essa parte de locação de imóveis, ela é bem aquecida, é bem forte aqui, então por isso que muitas vezes essa parte de condomínio e IPTU pega bastante. Cara, eu também não pago transporte, porque eu moro, como eu disse para vocês, eu moro a 5 minutos do meu trabalho, eu não preciso pegar Uber para ir para algum lugar, eu não preciso pegar ônibus para ir para algum lugar, eu consigo ir caminhando, é tudo meio próximo para mim. Tudo isso porque eu consegui um imóvel bem localizado no centro, né? Quando eu me mudei para cá, é, eu me mudei para cá em 2014, a gente ainda pagava ônibus aqui, era R$ 4,60. Eu lembro que era em torno de R$ 4,60 quando eu me mudei para cá. Eu pagava metade, né? Porque eu tinha carteirinha de estudante, então eu pagava R$ 2,30. Mas, tipo, nos últimos 5 ou 6 anos, se eu não me engano, o Fabrício, que era o antigo prefeito, ele isentou essa parte das passagens de ônibus da cidade. É a própria prefeitura que paga agora. E então agora todos os ônibus são gratuitos, né? Então, basicamente, você não precisa gastar com transporte aqui na cidade. Você consegue pegar ônibus de graça. De luz. Cara, de luz, esse mês ainda não chegou, mas no mês passado eu paguei R$ 87,89. Cara, eu considero barato porque eu moro sozinho, mas a minha namorada vive aqui, toma banho aqui também. É aquilo, né? Eu não gasto muita luz porque eu não fico muito tempo em casa, né? Então, R$ 87,89. Ah, e tem a água. A água eu também não pago, porque ela é inclusa no condomínio, que é pago pela proprietária. Então eu também não pago a água. Mas assim, alguns apartamentos. Aqui em Balneário tem isso de geralmente o apartamento não cobra água mesmo. Geralmente é tudo incluso no condomínio. Quase. Eu acho que nenhum apartamento que eu morei aqui eu paguei água. Acho que todos eles foram inclusos no condomínio. Aí eu tenho a minha internet de casa, né, que eu pago R$ 119. Essa aqui eu até poderia tirar, tá? Porque como eu também pago a minha TIM, que eu pago R$ 43,99, que é a minha internet do celular,
Eu até, assim, se eu quisesse me virar e apertar mais as contas, eu poderia viver só com uma das duas, ou só com a minha TIM, ou só com a minha internet de casa. Mas ainda eu opto por ter as duas, né? A internet de casa eu pago R$ 119,90 e a minha TIM eu pago R$ 43,99. E aí entra a parte que eu considero também que é um gasto grande, né? Que é a alimentação, né? O mercado. Cara, de mercado eu gasto entre R$ 600 e R$ 800 por mês, todo mês. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende muito do mês mesmo. Mas assim, cara, sobre o mercado, depende bastante de quanto você come, né? Eu, por exemplo, eu sou bem alto, tenho 1,94 m de altura, então eu como bastante, né? Eu gasto muita energia. Então, de R$ 600 a R$ 800 por mês, eu considero um valor ok, tá? Eu não acho que eu estou gastando muito. Com as coisas que eu tenho que pagar de produto de higiene também, como produtos de escova, shampoo, essas coisas, e também produtos para limpeza de casa, né? Eu acho que de R$ 600 a R$ 800 por mês tá ok. Só que assim, eu faço a minha comida em casa, né? Eu basicamente cozinho, faço as marmitinhas, coloco na geladeira e eu levo para o trabalho, né? Porque se assim, se você vai gastar, se você vai comer fora todo dia, cara, aí você vai, pô, se você come fora todo dia ou se você pede comida todo dia, cara, aí vai ser foda, tá? Aí você vai gastar uns R$ 600 aí só de marmita ou só de restaurante todo mês, tirando o gasto que você ainda tem de mercado com as outras coisas de casa, né? Como produtos de limpeza, de higiene, que você vai ter todo mês. Então, e outra coisa, se você é aquela pessoa que sai bastante, que precisa ir em restaurante, que você precisa jantar todo final de semana fora, que você precisa ir em barzinho todo final de semana, aí, cara, aí você vai gastar muito mais do que eu tô passando aqui. Aí você vai ter muito mais gasto, muito mais mesmo. Mas não é só aqui que é caro também, né? Pô, se tu pegar aí uma cidade grande, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, qualquer saidinha aí que você vai comer um sushi ou que você vai comer, sei lá, uma pizza, você vai gastar aí para uma ou duas pessoas de R$ 100 a R$ 300, cara, numa brincadeira. Pô, um sushi aí você não paga menos de R$ 70, menos de R$ 60. Muito difícil por pessoa. Uma pizza aí hoje em dia grande para duas, três pessoas está R$ 100, R$ 150. Então, se você é aquela pessoa que precisa sair todo final de semana ou pedir comida todo final de semana, aí você vai gastar bastante dinheiro, cara. E isso é o que eu tenho de contas fixas todo mês. É R$ 3.009,98. Isso é o que eu tenho de contas fixas todo mês. Claro, só para você alugar um apartamento, independente se é aqui em Balneário Camboriú ou se é em outra cidade, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, você ainda vai gastar com o calção, né? Então você vai precisar de um ou dois valores do teu aluguel como calção, né? No meu caso foram dois, ou seja, R$ 3.760 só de calção, que eu tive que dar na entrada já, que pode parecer bastante, né? Mas, cara, eu prefiro que tenha sido dessa forma, porque se não fosse dessa forma era mediante a seguro fiança, né? E seguro fiança é aquela coisa, né? Tipo, você basicamente paga 10% do valor do aluguel, né? Então, por exemplo, eu já morei em um apartamento aqui em Balneário Camboriú que eu dividia com um amigo meu e a gente pagava, se eu não me engano, era R$ 3.600. Era um apartamento de 2 quartos, bem maior que esse daqui. E aí, esses R$ 3.600, só de seguro fiança, a gente pagava R$ 360 todos os meses, né? Então, é um dinheiro que não volta, né? Não é igual o calção. O calção, no final do contrato, você volta para você esse dinheiro. Então, você fica com esse dinheiro. O seguro fiança você não recebe de volta. Fica, basicamente, você perde ele para o proprietário, porque no final das contas, esse dinheiro, lá no final, quando acabar o contrato, vai ficar para o proprietário. Isso é o que você vai ter de gasto, isso é o que você vai quebrar de cabeça no começo, quando você for morar sozinho, esses valores e tudo isso que você vai ter que fazer aqui, tirando que você tem que ter nome limpo, tudo isso certinho, porque sem nome limpo os caras nem alugam para você, simplesmente não vai passar na análise e você não consegue alugar, tá? Então assim, se você ainda tá na casa dos seus pais, eu recomendo, cara, que você
junte pelo menos uns 6 mil reais aí para pensar em tomar uma decisão dessa. Conheci muitas pessoas que vieram para cá, assim, tipo, do dia pro outro, assim, do dia pra noite, ficaram um tempinho aqui, mas não aguentaram as contas, não se organizaram direito e no final, assim, depois de alguns meses, nem terminaram o contrato, tiveram que voltar para casa dos seus pais, com multa ainda de contrato, de atraso de pagamento de aluguel, com o nome sujo, porque daí as imobiliárias elas colocam, deixa o teu nome sujo mesmo, elas colocam o teu nome no SPC. É isso, esses são os gastos que você vai ter todo mês, os gastos mínimos, né? Eu coloquei aqui só os gastos mínimos que eu tenho por mês. Claro, eu já moro numa cidade que é cara, tipo, é uma cidade turística e é uma cidade mais cara que muitas cidades aqui do Brasil. Então, assim, muito provavelmente os seus gastos mensais vão ser menores do que esses valores que eu passei para vocês. Mas assim, você vai ter gastos parecidos com esses aqui, o que vai variar para você aí no máximo o valor do aluguel, tá? Porque Balneário Camboriú, por ser uma cidade turística, tem um valor do aluguel mais alto. Mas assim, se não for para Balneário Camboriú, os outros gastos que eu coloquei ali, você vai ter basicamente os mesmos. A única coisa que vai mudar é porque o teu aluguel vai ser um pouquinho menor, tá? Então, basicamente são esses os gastos que você vai ter todo mês. Se programe, não saia de casa, tipo, só com a ideia e com a vontade mesmo de ir para fora. Se programe, se organize, junte dinheiro, faça uma reserva de emergência. Aí sim, você aluga o seu apartamento. Primeiro de tudo, tenta ir já com um trabalho garantido. Se você não conseguiu, se você não tem um trabalho garantido ainda, você ainda vai ter que achar um trabalho, é mais difícil ainda. Então tenha uma boa reserva de emergência para caso você tiver um imprevisto, você consegue resolver sem ter que pedir para os seus pais ou sem ter que desistir de tudo e voltar para casa. Tá? Eu comecei a morar sozinho com 19 anos, foi uma aventura que foi muito massa, eu dividia com um amigo meu, foi lá em 2014, foi massa, cara. Eu não me arrependo, cara, porque eu considero que eu cresci, eu virei adulto mesmo quando eu fui morar sozinho. Era diferente, cara. Quando você começa a morar sozinho e faz tudo sozinho, você realmente vai amadurecendo. Então é uma coisa que eu não me arrependo, eu recomendo para você que está aí com 17, 18, 19 anos, está pensando em morar fora já, tá pensando em morar sozinho já, às vezes ir para outra cidade para tentar a sorte, igual eu fiz. Eu vim para estudar, estudei, fiz minha faculdade, trabalho, tenho meu trabalho já que eu estou há bastante tempo, tenho meu salário que eu considero ok. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar o like aí, para você compartilhar com algum amigo seu, tá? Que tá querendo aí já morar sozinho. E é isso, pessoal. Até a próxima.